Eu vou iniciar um cronômetro aqui, mas eu tenho certeza que não vai dar. Então, vamos lá. É, essa é uma pequena introdução à biblioteca, né? Para novos usuários. Aqui a gente bota alguns links que encoraja a quem quiser ter um conhecimento um pouco mais aprofundado depois desse tutorial. Ele foi baseado na documentação oficial da biblioteca. E aí, primeiro vamos começar por o que é Pandas, né? O que é essa biblioteca? Ela é uma biblioteca para análise de dados. Ela oferece muitas ferramentas, então de certa forma é um canivete suíço onde você, mesmo você estando começando a mexer com análise de dados, você já estiver muito avançado, você vai usar o Pandas em algum momento, seja para fazer uma análise inicial num conjunto de dados novo, seja para sei lá, construir uma coisinha rápida, botar alguma coisa no seu portfólio e tudo mais. É uma ferramenta muito importante para o ecossistema Python de análise de dados. E para quem já estiver familiarizado, é, aqui já deve estar se perguntando como é que eu normalmente vou trabalhar com os dados. Para quem já estiver familiarizado com análise de dados, né? Essa primeira pergunta. Aqui, Pandas, a gente vai trabalhar de forma programática. Então, de forma programática, eu estou aqui com um notebook. Na minha primeira célula, eu vou fazer o import da biblioteca, certo? Isso aqui foi feito no Google Colab, que é uma ferramenta que a Ana vai mostrar daqui a pouquinho. E aí a biblioteca já está instalada no Google Colab, então eu já posso fazer o import e eu importo com o PD. O PD é uma convenção, é um apelido que a gente usa para a biblioteca Pandas, para a gente sempre que precisar usar alguma coisa da biblioteca, só precisar digitar duas letras, não precisa digitar seis. O programador é um bicho esquisito. Enfim. É, e primeiro, para começar, né, o que, é que a biblioteca introduz para a gente para usar, né, de cenário para nossas análises são duas estruturas de dados, data frame e series. Explicando primeiro o data frame. Para quem já está familiarizado com planilhas, é uma planilha, tá? É uma tabela de duas dimensões e aí a gente vai, tá, para quem já estiver acostumado, a gente vai ter linhas e colunas. E é aí que a gente vai ter os nossos dados vão estar em cada célula dessa. Aqui o que está em mais escuro são os índices, né? Os índices tanto para a coluna quanto para a linha. E eu vou mostrar mais à frente o que é que isso representa aqui o que é que isso representa aqui no Pandas. Então vamos criar nosso primeiro data frame, tá? Esse data frame a gente vai dar o nome de df, né? Data frame. Aí só para ficar simples a gente vai mencionar essa variável ao longo do notebook todo. E aqui a gente está criando um data frame usando uma lista de dicionários, onde cada chave no dicionário, no caso nome e idade, né, todas as linhas, isso aqui vão ser as linhas, né, e cada chave são as colunas. Tem que ver que eu estou adicionando para toda linha as duas chaves, porque eu quero gerar um data frame assim. A gente vê que a gente pode acessar alguns atributos desse data frame e verificar as propriedades que a gente sabe que são verdadeiras, que é, por exemplo, com o def.shape, a gente consegue ver que ele tem quatro linhas, né? A gente adicionou quatro linhas e duas colunas. A gente adicionou nome e idade. O def.index, falei dos índices, não foi? O df.index é esse índice aqui das linhas, que é um índice numérico, 0, 1, 2, 3, que foi o índice que foi gerado quando quando a gente criou o data frame. E aqui também tem um índice para as colunas, mais conhecido com o nome das colunas. Esse é um índice categórico, no caso, né, que está dizendo aqui nome e idade. Existem outros tipos de índice, né, por exemplo, de datas ou coisas do tipo, mas dá para ter uma ideia aqui dá para ter já tendo uma ideia aqui do que são os índices, né, para o Pandas. Isso permite a ele estruturar os dados, né, usando esses índices e tudo mais.
aqui, o DataFrame ele tem um método, por exemplo, que é o método info, que ele é muito útil para a gente ter uma ideia geral da representação dos dados, né? Por exemplo, no índice zero, coluna de nome, temos quatro linhas não nulas, né? Tem valores válidos aqui. E o tipo aqui está dizendo que é object, né? Pode ser, aqui é um texto, mas object pode ser tanto texto como uma coisa que não está num tipo homogêneo, um tipo igual para todas as linhas, ou então algo que não foi possível definir. Mas aqui vamos aceitar que o nosso tipo textual é um object, e aqui para a idade nós temos um tipo numérico que é um inteiro, que foi aquilo que nós adicionamos. Então ele já está diferenciando quais são os tipos das colunas. A gente não precisou botar nada disso, ele já pega isso automaticamente. Muitos outros tipos são suportados, né? Tipos dos dados mesmo. São suportados pelo Pandas e ele consegue entender. Aqui no começo, aqui a gente só está lidando por enquanto com textual e numérico. Mas vamos lá. Para passar para a próxima estrutura de dados, vale a pena mencionar uma coisa, que cada coluna desse data frame é uma series. E aí, a series, ela é como se fosse uma sequência de dados. Uma sequência de dados normalmente do mesmo tipo, né? Que normalmente uma coluna ela vai ter o mesmo tipo para todos os elementos. Ali, por exemplo, tinha o nome está aqui, o tipo textual. Pode ver que na imagem a gente tem aqui, de novo, os dados, né? E aqui mais escuro o índice, porque a coluna, né, a series, ainda vai ter o mesmo índice que foi introduzido lá no DataFrame que a gente viu. Então, a series nome é do mesmo tipo object, tá? E ela tem os mesmos índices que estão lá. E só para verificar o tipo dela mesmo, pode ver que é series, tá? E aí, para uma series numérica, por exemplo, a nossa idade, isso aqui é a sintaxe que a gente usa para acessar uma coluna, tá? A gente usa como se fosse um dicionário no Python. A gente tem aqui o nosso data frame e bota o nome da coluna entre os colchetes. E aí, a gente está acessando agora a idade e usando o método describe. O método describe ele é muito útil para uma series numérica porque ele já dá várias funções estatísticas para a gente. Por exemplo, a quantidade de elementos, a média, desvio padrão, os quartis, e mínimos e máximos e etc. Mas pode ver que aqui não é muito útil porque todo mundo ali tinha idade de 7 anos. Mas a gente poderia fazer uma coisa. Vamos criar um novo data frame para adicionar novas linhas a esse data frame que a gente já tinha. E aí a gente vai ver esse describe no final. Vamos criar um novo data frame. Aqui eu estou criando de um jeito diferente. Aqui não é mais uma lista de dicionários, aqui é um dicionário com listas, ou seja, um dicionário onde as chaves são as colunas agora, e para cada chave eu tenho uma lista, e aí eu vou botar a primeira entrada da lista vai ser a primeira linha e corresponde na outra coluna a mesma posição, né? Então, Horácio, com 66 milhões de anos, porque ele é um tiranossauro, é a nossa primeira linha. Papacapim, com 7 anos, é a nossa segunda linha. E aqui a gente cria um novo data frame desse segundo jeito. Isso é legal demonstrar porque dá para ver que Pandas ele dá flexibilidade para a gente trabalhar do jeito que a gente quiser, com os dados que a gente quiser, né? Então ele oferece alguns jeitos diferentes de fazer algumas coisas. E agora para pegar esse data frame, esse segundo data frame que a gente criou e colocar no primeiro, a gente vai usar a função do Pandas concat e vai concatenar esses dois data frames. Ele vai concatenar ele vai concatenar o data frame que a gente colocou primeiro, aí vai botar o segundo, e a gente já pode ver uma coisa que os índices que estão aqui são os mesmos índices que estavam nos data frames que a gente criou. Por exemplo, Horácio e Papacapim estão aqui ainda com 0 e 1. A gente imagina, poxa, ele deveria ter vindo com 4 e 5 aqui, né, já que virou um data frame. Mas o Pandas ele não faz isso por padrão.
Se você quisesse, você teria como corrigir isso daqui, mas para a gente vai ser útil deixar desse jeito, né? E aí vamos seguir. E aqui fizemos uma atribuição, né? Substituímos. Agora a variável df é esse dataframe aqui, esse novo dataframe modificado. E agora vamos dar o describe na nova coluna, na coluna idade, né? Nossa series, ela agora pode ver que, por exemplo, o desvio padrão já aumentou demais e a média aumentou também bastante, né? O máximo, porque o Horácio causou. Aí tem uma pergunta aí, calma. Que toda vez Manda no aí. describe, quando eu estava começando, eu dava um describe em uma coluna numérica e ele me vinha com esse mais. Eu perdidíssima, Ah, porque, bem, originalmente eu não sou de TI, minha gente, eu sou bibliotecária, mas estou há algum tempo uhum, nesse mundo aqui, né? Mas no comecinho, assim, é que eu comecei, que eu fiz, quero ir para TI, mas por onde começar? Para tratar da desinformação, que é o que para mim é confortável. Aí, aham, Pander me veio na frente. Eu aham, describe, é mais, eu pronto. Que é isso? beleza. Isso aqui é a famosa notação científica, famosa. Isso daqui é basicamente, pega o valor que está aqui e multiplica por 10 na verdade, é 10 elevado à sétima, ou seja, multiplica usando 7 zeros, né? Vai ter que colocar com 7 zeros a mais. E aí 10 elevado à sétima é 10 milhões, né? Então, 2 vezes 2,6, vamos dizer que isso aqui é 2,7. 2,7 vezes 10 milhões, ou seja, né, 1 mais 7 zeros, vai ser 27 milhões. Então, vamos dizer que o desvio padrão aqui é 27 milhões. A média é 11 milhões. O máximo aqui foi o valor que eu inseri, que é 6,6 vezes 10 milhões, que vai dar 66 milhões, tá? Então, essa notação científica, ela está aqui porque a gente consegue representar números grandes em pouco espaço. Porque se eu botasse 10 bilhões, aí já teria 10 zeros. E aí isso aqui começa a crescer muito, né? E aí a gente pode só botar uma vírgula e ter com esse mesmo espaço representar esses números grandes. É basicamente para isso. Números muito pequenos também. Isso aqui pode ser um menos, por exemplo. Deu pra sacar, né? Deu? Pronto, massa. Obrigada. Pensei que tinha confundido tudo aqui. Vamos lá. É, Além de adicionar linhas, a gente também pode adicionar colunas. E aí, a gente vai usar a mesma notação que a gente tinha para visualizar, né, uma coluna. Agora vai ser usando a atribuição, a gente vai adicionar uma lista, né? Como a gente tem 6 linhas, a gente vai adicionar uma lista com 6 elementos e vai ser os valores, né, para cada posição naquele data frame. E aí pronto, agora a gente pode ver o data frame DF e ele tem uma nova coluna, cor da camiseta vestido. Mas espera aí, tem duas coisas novas aqui, né? Tem esse import numpy, as NP, e tem esse np.num. E o numpy, ele é uma biblioteca para dados numéricos muito poderosa, né? É muito importante no ecossistema Python e o Pandas usa muito ela, né? Por debaixo. E tanto por questão de performance quanto por conveniência, porque o numpy torna muito fácil trabalhar com dados numéricos. E o num é o not a number, que é do NumPy, né? É o valor que o NumPy e aqui no Pandas é o valor que o NumPy introduz para definir algo que não é um número. Aqui o Pandas usa como algo que não é reconhecido, é algo que não tem um valor definido. Então a gente é como se fosse um valor nulo, seria o equivalente ao Python, no none, um null, sei lá, em SQL, etc. Ou um n/a, como a gente está acostumado na vida real. Aí, agora, agora encerrou essa parte mais introdutória dos data frames e séries, a gente vai para uma sequência mais rápida, eu já cheguei nos 15 minutos agora, tá vendo que eu menti, né, no começo. Aí essa parte vai ser mais rápida
e vai ser mais sequência, vai ser um atrás do outro, demonstrando possibilidades do que é que a gente pode, do que é que o Pandas oferece pra gente, e vai ser rápido, tipo, quero fazer uma coisa, é assim que a gente faz, e aqui vai ter o resultado. Então, vai ser como se fosse o bate-bola da Marília Gabriela. Aí, é, a ideia é ir rápido por isso daqui. Se quiser, se tiver alguma coisa para pausar, pode entrar aí, Ana, pausa, chama, bate, toca o sino e a gente dá uma pausa. Mas a ideia é ir rápido. Vamos lá. Primeiro, se a gente métodos e funções que a gente usa para visualizar os dados da gente. Vamos começar com quero visualizar uma coluna como se fosse uma lista do Python. Tem um método de series, que é o toList. E aqui a gente vê uma lista do Python, os nomes, não é mais uma series. Aqui também pode ver que tem o toNumPy, que a gente vê como um NumPy Array. E tem vários outros tools, alguma coisa, para converter para outra formato de visualização. Né? Aqui, por exemplo, a gente pode querer os valores ordenados. Pode ver que ele deu uma ordenada aqui, todos os sets vieram para cima, né? Aí ele trocou aqui, o Horácio e o Papa Capim, por exemplo. É o método de series. A gente pode querer visualizar graficamente. O df.plot tem vários tipos de gráfico, aqui eu estou demonstrando um histograma. No caso, a coluna idade, e eu estou dizendo o número de bins, e aqui é 3, né? Seriam 3. Essa aqui é a idade de... Quantas pessoas têm idade entre 0 e 22 milhões de anos? Tem 5. Aí, entre 40 e poucos milhões de anos e 66 milhões de anos, tem uma. Então, é uma demonstração esquisita, mas dá pra ver que o Plantas oferece muita coisa já nativamente, né? Para selecionar, a gente pode... a gente usa a biblioteca Matplotlib por baixo, tá? Isso aqui vai ser importante, que na análise vai mostrar a biblioteca Matplotlib raiz, assim. Selecionar os dados. A gente pode selecionar, por exemplo, só as primeiras linhas do DataFrame. É um método do DataFrame, eu quero só as 3 primeiras linhas usando o método head. Aí ele pega as 3 primeiras linhas. As últimas linhas, últimas 2 linhas aqui, o método tail. 3 exemplos aleatórios. O método sample. Uma fatia, para quem conhecer, por exemplo, fatia nas listas do Python. Aqui a gente está pegando a partir do segundo elemento, que começa com 0, tá? E até o elemento que, no caso, vem com índice antes do 3, que no caso é o 2. Então, teria 0, 1, 2, 3, ele pega do 1 e do 2, tá? Apenas uma coluna, a gente já viu, né? Que a gente seleciona a coluna usando essa sintaxe aqui, mas já é possível selecionar mais de uma coluna. Aí, se aqui é uma série, aqui selecionando mais de uma coluna vai ser vai ser um novo data frame, né? Só que com menos colunas. Aqui a gente usa uma lista com todos os nomes de colunas que a gente quer, e aí, passando só nome e idade, ele me retorna esse novo data frame, somente com essas colunas. Um filtro. Por exemplo, eu quero pegar apenas as linhas que têm idade maior do que 7. Essa sintaxe aqui pode parecer um pouco esquisita, mas vamos ver o que é o df idade maior do que 7. Ele é uma série que tem o mesmo número de linhas, né, do nosso data frame, da nossa série, também df idade, e aí tem vários valores false e true. Tá false ou true aqui porque ele vai ser true quando a idade for maior do que 7, tá? Se você lembrar, esse segundo index 0 aqui, ou a quinta posição no data frame era o Horácio. E aí o Horácio tem idade de 66 milhões, vai ser maior do que 7, ele vai ter true. E aí, usando essa sintaxe, a gente indexa o data frame por essa série, e somente os valores que tem true vão ser mostrados. E é por isso que a gente só tem o Horácio aqui, tá? Filtros mais complexos. Aqui a gente pode combinar filtros, né? Por exemplo, fazendo combinação booleana e tudo mais. Os operadores ou e negação tem esses símbolos, aqui quando utiliza esses símbolos,
E aqui a gente pode combinar idade menor igual a 7 e cor da camiseta vestido igual a amarela. Então a gente vai ter apenas a Magali e o Cássio, que é o Cascão, tá? É, pelo índice. A gente viu que a gente tem um índice lá, né? Com o método lock, a gente pegando o índice 0 vai retornar duas linhas, porque elas têm um índice 0, como a gente falou lá que o índice estava repetido. Mas a gente pode escolher apenas pela posição. A posição 0, a primeira posição no caso, vai ser sempre única, e aqui ele nos retorna uma linha, apenas uma linha, tá? Agrupando, a gente pode querer visualizar, né, o data frame de outra maneira. Ou agrupando, a gente pode usar um value count, onde ele faz uma espécie de histograma e a gente consegue ver quantas pessoas têm camiseta barra vestida amarela, vermelha ou verde. Mas também existe uma versão do group by, onde a gente está agrupando pela idade, né? Ou seja, quem tem idade igual, cada grupo vai ser, no caso como a gente tem idade 7 e 66 milhões, vai ter quantas pessoas, com o método size em cima desse group by, a gente descobre quantas pessoas têm idade 7 e quantas têm idade 66 milhões. E tem vários outros métodos e tudo mais, isso aqui é uma demonstração bem rápida, né? Valores únicos. Se a gente aplicar na coluna de cor de camiseta vestido, a gente vê quais são os valores únicos que tem, e aqui ele só vai nos dar um exemplo de cada. Vermelha, verde, amarela e o NaN, que a gente já viu antes. Coisas para lidar com dados numéricos, aqui a gente dá o exemplo da mediana, tá? É um método para uma série, onde a gente vê a mediana daquela série. Na idade, a mediana vai ser o 7, né? E a gente já viu describe também antes, mas tem muito mais. Para texto, a gente tem os métodos .str, alguma coisa, e aí esse contains é para ver se esse texto existe nos elementos daquela série, né? E aí, de novo, lembra dos filtros. Ele vai dar true ou false se ele contiver aquele texto ou não. No caso, um de. Por exemplo, a gente está querendo pegar Mônica de Souza, Magali Fernandes de Lima, Cássio Marques de Araújo. E aí, quando a gente aplica o nosso conhecimento de filtro, a gente sabe que se a gente colocar isso dentro daquela sintaxe do DF, né, a gente vai pegar apenas as linhas onde isso aqui deu true. E aí, se a gente quiser apenas usando para pegar só uma coluna, a gente pode pegar somente a coluna nome e vai ter a série somente com aqueles elementos. Modificando é uma parte importante, né, quando a gente quiser fazer alguma alteração no nosso data frame ou na nossa série. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar o método apply, que ele é muito poderoso porque eu posso aplicar uma função qualquer. A função qualquer que a gente vai aplicar aqui é uma soma de valor 1, né, na idade. Então, a gente vai aplicar essa função, né, pega o valor, retorna o valor mais 1. E a gente vê aqui que quem tinha 7 anos passa a ter 8 agora. Só que esse método também existe para data frame um pouco diferente, né? Se aqui ele aplica essa função em todos os elementos, aqui no data frame ele também vai aplicar em todos os elementos. No caso, eu quero aplicar em todas as linhas, poderia ser em todas as colunas. Mas para explicitar que eu quero em todas as linhas, eu vou botar esse argumento aqui, axis, né, que é o eixo, igual a 1, para dizer que soma 1 na idade, recebe uma linha, eu consigo acessar a coluna idade dela e somar 1 no valor e retornar a linha modificada. Então é isso que esse apply para um data frame está fazendo, tá? E pode ver que agora eu tenho um data frame, né, que tem a coluna idade modificada. Mas se vocês perceberam, toda vez que eu fiz uma modificação, exceto quando estava adicionando linhas ou colunas, o data frame, o DF, né, a variável DF não foi modificada, tá? Porque normalmente o Pandas não faz isso por padrão. Ele te oferece um novo data frame ou uma cópia do data frame que você estava utilizando, e caso você queira
fazer substituir no original, você faz isso explicitamente. Então, aqui a gente, por exemplo, aqui eu usei só df.apply. Para eu substituir a variável df com aquilo, eu tenho que fazer a atribuição. Agora, df vai ser esse dataframe que o df.apply nos retorna. Agora, df, quando eu vejo df, ele já é esse dataframe modificado, ele não está mais com idade 7. E agora, a gente pode aplicar na coluna também. Df idade, né, a coluna idade, vai receber, vai ser substituída pela nova coluna modificada pelo apply daquela series. Aí quando eu vejo o df, o dataframe, pode ver que ele vai estar com a coluna modificada agora. Pode ver que ele está com 9 porque a gente modificou uma vez aqui e modificou outra vez aqui. Importação e exportação. O CSV é um formato bem conhecido e vamos confiar que isso aqui eu criei um CSV válido e com a função readCSV do Pandas a gente diz qual é o arquivo que a gente quer ler, né, o caminho dele, atribui isso a um novo dataframe e a gente consegue ver que ele consegue ler muito fácil um CSV e transformar no dataframe e também consegue exportar para vários formatos. CSV e Parquet são só um deles e aqui com o toParquet e dizendo qual é o caminho do arquivo, a gente consegue botar para um novo arquivo já no formato específico. E é isso. Finalizando agora, menti muito, deu 26 minutos aqui pela minha conta. A gente tem que mudar o nome do arquivo. Para 27 minutos de Pandas. Meu nariz cresceu bastante agora. Enfim, já não é pequeno. Mas enfim, continuem se divertindo com Pandas. Encorajamos vocês a acessar o link dos repositórios, ver os links que a gente colocou no começo aqui, começar a fazer sua análise ou continuar fazendo suas análises, porque é legal, é divertido. E é isso.